Quando a gente fala de processos, apenas 4 processos que, pelo próprio nome, a gente já tem uma ideia do que é que a gente vai produzir. Talvez o único cuidado que a gente tenha é entre qual é a diferença de estimar os custos e determinar o orçamento, e aí a gente vai ver qual é a grande diferença entre um e outro. Mas planejar o gerenciamento de custo a gente já sabe. Controlar os custos, a gente já imagina que a gente vai ter uma linha de base do custo e durante o controle eu vou estar sempre verificando que variações. Se a variação está no nível aceitável, segue o jogo. Se a gente tem uma variação acima dos nossos limites aceitáveis, a gente corrige rota para trazer o projeto para o rumo certo, tá? Então, falando do primeiro processo, planejar o gerenciamento dos custos, da mesma forma como a gente fez no planejar o gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do cronograma, esse é o momento em que a gente vai definir o como gerenciar o orçamento ou o custo neste projeto. E qual é a saída que a gente vai ter aqui? O nosso plano auxiliar da área de gerenciamento de custo. E para onde vai este plano auxiliar? Para o plano de gerenciamento do projeto. Então, lembrem lá da história da pastinha. Então, aqui é mais um plano auxiliar que fará parte do nosso plano de gerenciamento do projeto. E mais uma vez chamando atenção, este é o momento em que a gente define o como. Quais são as técnicas que eu vou utilizar para estimar os custos? Quais os eventos que eu vou utilizar? Quais são as variações aceitáveis? Como eu devo conduzir o processo de mudança quando isso envolve custos adicionais ao meu projeto? Quais são as unidades que eu vou utilizar? Se o meu orçamento é em dólar, se é em real? Se eu tiver uma taxa de câmbio, qual é esta taxa de câmbio a ser utilizada? Então, esse é o momento em que eu defino como eu vou conduzir os próximos 3 processos. Já no processo de estimar os custos das atividades, é um momento, lembrem que aqui a gente já tem o quê? A gente já tem todo o nosso cronograma sequenciado com as atividades. Eu vou pegar cada atividade dessa agora e lembrem que neste momento a atividade já tem, apesar da gente não ter passado ainda pelo processo de estimar os recursos das atividades, lembrem que para eu estimar o custo, eu já precisei desta informação. Então, neste momento aqui, eu tenho o recurso associado a essa atividade e essa atividade já tem a definição do período de tempo que esse recurso está alocado nesta atividade. Então, se eu tenho recurso associado a período de tempo, automaticamente eu vou ter o custo associado deste recurso nesta atividade. Então, eu vou individualmente aqui trabalhar na estimativa de custo dessas atividades. Óbvio, se eu consigo estimar o custo individual de cada uma dessas atividades, naturalmente eu vou ter o custo associado aos nossos pacotes de trabalho. Se eu tenho o custo associado a todos os pacotes de trabalho, facilmente eu chego aos custos das nossas fases. Então, o objetivo aqui é, ao final, ter uma estimativa do custo do projeto, partindo, quando possível, da base para o topo. Porque a gente já viu que quando a gente estima da base para o topo, utilizando a estimativa bottom-up, a gente tem uma estimativa mais precisa, porém, a gente precisa de um certo tempo para elaborar. Por isso que eu falei, quando possível, a gente vai sempre buscar utilizar esse tipo de estimativa. E já o processo de determinar o orçamento, a gente vai fazer
essa combinação, essa aglomeração de custos das atividades para chegar ao custo do pacote de trabalho. Aqui a gente vai começar a ver que a gente traz para dentro, nesse processo do orçamento, qual é a minha contingência, minhas reservas de contingência associadas não só a atividades, mas ao pacote de trabalho, porque isso fará parte da linha de base do nosso orçamento. Chegando assim até o orçamento do meu projeto. E aí o que é que eu faço quando eu tenho esse custo do nosso projeto? Vou colocar a minha reserva de gerenciamento, que está associada a riscos desconhecidos, que normalmente é um percentual entre 10, 15 ou 20% desse orçamento que a gente estabeleceu. E o orçamento é determinado desta forma, com a combinação das minhas estimativas e mais as minhas reservas de contingência e gerenciamento. Só que neste processo também eu vou estabelecer o nosso fluxo de desembolso. Beleza, o meu projeto vai custar R$100 mil, mas eu preciso dizer para a organização como é que eu vou fazer a utilização desses R$100 mil no tempo. Porque eu preciso garantir que a organização esteja preparada para arcar com esse desembolso naquele momento em que eu estou comprometendo o orçamento no projeto. Porque pode a gente chegar a um determinado cenário e dizer assim, pô, dos R$100 mil, no primeiro trimestre eu vou gastar 80% desses 100 mil. Pode ser que a organização não tenha essa disponibilidade de recurso financeiro. E aí você precisa mexer em quê? No nosso fluxo de desembolso. E como é que a gente faz isso? Pegando as atividades fora do caminho crítico, jogando para frente. Porque eu desloco o fluxo de desembolso, buscando primeiro não alterar o nosso prazo final. Então é por isso que eu priorizo a utilização desse alongamento nas atividades fora do caminho crítico, tá? E por fim a gente faz o quê? O controle dos custos. Na hora que a gente fecha a nossa linha de base, a gente vai ter quanto a gente vai gastar mês a mês, semana a semana, dia a dia, e a gente estabelece quais são os nossos pontos de controle. Ah, não, a cada final de mês eu preciso saber se o meu desembolso previsto está de acordo com aquilo que realmente eu desembolsei. Se está abaixo, se está acima. E mais do que isso, pô, eu desembolsei abaixo. Isso teoricamente é bom, se você entregou tudo que você prometeu naquele período. Porque se você gastou abaixo, mas entregou também menos, isso não quer dizer que financeiramente você está numa condição boa. A gente vai ver isso muito claramente quando a gente for estudar a análise do valor agregado, que vai ser uma análise justamente sobre essas três variáveis, tá? O meu planejado, o meu custo real, mas principalmente quanto eu agreguei, que é o meu valor agregado. Então, toda análise de valor agregado, ela está baseada na análise desses três indicadores.